para a grandeza do teu nome, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, muito feliz, obrigado por estar aqui. Sabe que quando a gente começa nos primeiros capítulos, ou nos primeiros versos, a gente começa a ter algumas inferências, assimilar alguns propósitos, alguns princípios muito importantes, logo nos primeiros versos, princípios esses que nos ensinam acerca do matrimônio. Por exemplo, diz o capítulo 1 do livro de Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou ele homem e mulher. Dessa forma, eu amo entender que a grandeza da revelação de Deus, ela pode ser de alguma forma vislumbrada no matrimônio. O matrimônio, a unidade matrimonial, conjugal entre um homem e uma mulher consegue revelar a grandeza da revelação de Deus, consegue revelar para nós atributos e características que são de Deus. O homem, em essência, o gênero masculino concentra em si fragmentos, características que revelam atributos de Deus. E a mulher também concentra em si características, atributos que são concernentes à característica de Deus. Então, enquanto estamos vislumbrando um matrimônio, um homem e uma mulher em unidade, estamos contemplando a grandeza da revelação de Deus. O seu casamento, o meu casamento, serve em alguma medida para representar, para revelar Deus aos homens. Um segundo propósito também que a gente percebe quando a gente começa a ler, ainda no primeiro capítulo do livro de Gênesis, é sobre a procriação. Homem e mulher foram estabelecidos pelo Senhor para ter domínio sobre a terra, para multiplicar, para encher a terra. Então nós encontramos em nosso propósito de vida, nos percebemos com a importância de revelar a Deus e com a importância de dominar sobre sua criação e fazermos filhos. Tanto é que no Antigo Testamento, na antiga cultura, a mulher que era estéril, a mulher que era infrutífera, incapaz de gerar frutos, filhos, essa mulher era desvalorizada porque, de alguma forma, ela estava desconectada do seu propósito, que era procriar. E o terceiro, inclusive, que eu vejo como muito especial, revelado no capítulo 2, ele revela um pouco da nossa natureza sensível, que diz o texto que Deus viu o homem e concluiu que não é bom que ele esteja só, porque nós fomos programados por Deus para vivermos em unidade. Fomos programados por Deus para termos uma parceira ou para termos um parceiro. Nós fomos programados por Deus para sobreviver os desafios da vida, não isoladamente, mas em dois. Eu sempre digo isso para algumas pessoas enquanto estou aconselhando. Sofrer é inevitável, mas sofrer sozinho a gente consegue evitar. E a gente consegue suportar muitos dilemas da nossa vida a dois. A vida a dois é uma vida extraordinária, graciosa. E aí no capítulo 3 a gente tem o pecado. No capítulo 3 a gente tem o pecado, e o pecado, ele deturpa a nossa estrutura de relação com Deus, mas também, imediatamente, deturpa a nossa estrutura de relacionamento matrimonial. As sentenças do pecado, guarde isso, as sentenças do pecado, ela interfere brutalmente na relação de um homem com a mulher. De modo que agora esse homem gerado da queda tem no matrimônio um grande desafio. Por isso o homem e a mulher pecadora, o homem pecador e a mulher pecadora que quer viver um matrimônio, diante da complexidade do pecado que habita em si, enfrenta um grande desafio para ter um matrimônio de sucesso. No entanto, muito embora, preste atenção, no entanto, muito embora
Muito embora a Bíblia, a partir de Gênesis capítulo 3, nos dá orientações do caminho que o Senhor preparou para nós em salvação em Jesus, ainda assim, no nosso contexto de pecado, a Bíblia nos dá muitas dicas sobre a vida matrimonial. Mesmo o pecado tendo deturpado a nossa estrutura de relação conjugal matrimonial, a Bíblia ainda assim apresenta para nós muitas dicas e instruções importantes. Olha só que curioso, a Bíblia nos apresenta um modelo de família. Agora preste atenção, a Bíblia não nos apresenta uma família modelo. Porque todas as famílias bíblicas, a começar por essa que é a responsável pela nação ali em sua estrutura, como os 12 filhos de Jacó, já é uma bagunça. É um homem e 4 mulheres, sendo 2 irmãs. Então, embora a Bíblia nos apresente um modelo de família, não existe na Bíblia Sagrada uma família modelo. O que faz com que nós, diante da complexidade que é viver a vida matrimonial, começamos a observar e a cavar nos textos princípios importantes para dar sustento, para fazer sentido com a nossa vida matrimonial, para a nossa vida matrimonial. É por isso que você vai lá, por exemplo, para os livros de sabedoria, para as cartas de Paulo, onde Salomão, onde o apóstolo Paulo vai nos dando ali algumas informações importantes sobre como um homem precisa se comportar, como uma mulher precisa se comportar, como um filho precisa se comportar. E dentre todas essas informações, todos esses ensinamentos, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje um em especial. Sem muitas introduções, a gente poderia aqui citar várias dicas, vários princípios, vários ensinamentos que fariam com que vocês melhorassem a vida conjugal de vocês, mas eu gostaria de ir naquele que eu julgo mais importante. Aquele, inclusive, do qual, se não for por ele, nem o matrimônio a gente pode considerar. Porque esse ponto que eu quero trabalhar é o ponto esse que, em essência, é o próprio matrimônio. Ou, pelo menos, o selo do próprio matrimônio. E diante da complexidade, da importância, da grandeza disso que a gente vai conversar essa noite, eu também julgo esse ponto como um ponto mais perigoso da nossa vida sentimental, antes do casamento e depois do casamento. Estão curiosos? Eu quero falar hoje diretamente, eu sei que tem pessoas que têm menores de 18 anos, mas eu quero falar hoje diretamente sobre sexo. Quero falar sobre sexo. É um tabu, né? A gente fala, o pessoal já fica até um pouco, nossa, assim, até colocando dessa forma, a gente fica um pouco constrangido. Mas eu quero falar sobre sexo. Inclusive, é de se salientar, é importante aqui a gente dizer, não o sexo de uma mente, ou não falar sobre sexo de uma mente depravada, que tem como ponto de referência algumas relações sexuais que foram sendo construídas de modo que as pessoas classifiquem sexo bom ou sexo ruim por meio, enfim, de uma ideia social totalmente depravada. Não é nesse sentido que eu quero falar sobre a importância do sexo, mas eu quero falar da importância do sexo como um elemento espiritual. Eu quero falar da importância do sexo não como tendo a forma como nós, sociedade, encaramos, como algo trivial, banal, simples, meramente por prazer. Eu quero trabalhar sobre sexo da perspectiva bíblica. E da perspectiva bíblica a gente vai ver que falar sobre sexo é falar sobre algo que é perigoso. Eu quero recorrer a um texto do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo tem 2 cartas que ele escreve aos irmãos da igreja de Corinto. E para mim, de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, são as cartas de natureza prática. O teor delas é prática. Comportamento da vida cristã. E o apóstolo Paulo trabalha com alguns assuntos de forma precisa, pontual. Dentre eles, problemas que vão, por exemplo, de como se comportar
quando eu vou na casa de um amigo meu que come comida oferecida a ídolos, como eu me comporto, como ou não como, tomo cerveja ou não tomo cerveja, bebo um vinho ou não bebo um vinho. Problemas dessa natureza são tratados aqui pelo apóstolo Paulo. Problemas de divisão na igreja, de fofoca, problemas de doutrina, de ensino, problemas de imoralidade sexual e problemas que vão até mesmo pela forma esquisita que eles estavam lidando com a ceia do Senhor. O interessante é que todos esses assuntos que o apóstolo Paulo vai estacionando enquanto está instruindo os coríntios, dentre eles você percebe que ele não aplica a mesma gravidade a todos eles. Não aplica. Alguns ele trata de uma forma, outros ele trata de outra. E o sexo em si, ele trabalha com perigo, com atenção. Olha o que ele diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. Lembra que Jesus, em certo momento, abordou esse tema? O pessoal questionou Jesus sobre alimentos puros e impuros, que era assunto de extrema relevância na cultura judaica. E Jesus diz, olha, o que contamina o corpo não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. E aí Jesus vai dando também destaque diferente aos níveis de pecado, desenhando para a gente níveis de pecado, de modo que ele vai falar, por exemplo, que a blasfêmia é o pior dos piores, que nem tem perdão. E que Judas, em referência a Pilatos, tinha pecado menor, tinha pecado maior, perdão. Então Paulo está dizendo, olha, tem algumas coisas aqui que a gente está discutindo do tipo, o que vou comer ou o que vou deixar de comer, que é irrelevante. No entanto, o corpo, porém, e esse porém é para que vocês entendam que os pecados de natureza sexuais são diferentes, precisam ser tratados de forma diferente, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Próximo. A forma como ele vai abordar os pecados de natureza sexual me assusta. Porque ele introduz o assunto dizendo, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Agora vem cá comigo um pouquinho, rapidinho. Eu e você nos tornamos membros de Cristo pela fé que temos em Jesus. Pela fé que temos em Jesus, somos regenerados, justificados e por isso conectados, embutidos para sermos um só elemento espiritual com Jesus. Nós estamos aqui fisicamente todos separados, mas o que une, o que traz unidade espiritual para mim e para você é a nossa fé. Pela fé, espiritualmente falando, nós somos um. Olhando agora estamos todos separados, mas em Jesus estamos todos um, somos todos um por um processo espiritual. Eu não gosto de fazer isso, diga comigo, processo espiritual. Processo espiritual, pela fé acontece um processo espiritual que nós somos fundidos em Jesus, ok? Ok, olha só, ele continua dizendo, para montar a lógica dele, ele diz, vocês não sabem. E esse vocês não sabem é uma retórica do tipo assim, eu estou falando óbvio aqui, tá pessoal? Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Olha que o apóstolo Paulo já está desenhando um contexto espiritual para a gente. E traz para a gente que se unir a alguém, preste atenção, que se unir a alguém sexualmente falando não é algo banal. Porque a expressão serão ambos uma só carne é uma expressão utilizada na Bíblia para se referir ao matrimônio. E o Paulo está dizendo que dentro da grandeza do Evangelho, diante da complexidade da nossa espiritualidade, não existe uma relação sexual que seja apenas uma relação sexual. E então você, enquanto corpo de Cristo, experimentando a unidade do corpo de Cristo, se relaciona de forma imoral, a conta começa a ficar esquisita e a conta não começa a fechar. E aí ele utiliza essa referência, inclusive, para no próximo versículo dizer assim, olha, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ele está dizendo, note o que ele está dizendo, ele está falando assim para a gente, o sexo é o processo pelo qual o homem se torna um só com sua mulher. A semelhança de que a fé é o processo pelo qual o homem se torna um com o Senhor. A fé e a relação sexual são elementos espirituais.
De modo que quando a gente chega nesse texto e o Paulo está falando, vocês não sabem que vocês são santuários do Senhor? Dessa forma, vocês não podem enxergar o sexo como apenas algo trivial, simples, porque o sexo é um elo espiritual. Cuide da sua vida sexual, porque a sua vida sexual compromete a sua espiritualidade. Reforçando, o sexo para o cristão não é algo que tem que ser tratado de forma simples. O sexo para o cristão tem que ser tratado como um elo espiritual. Desculpa, eu fico meio nervoso. Próximo, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Agora vocês vão entender algo. Por que o apóstolo Paulo considera o sexo diferente dos demais outros pecados? Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O pecado sexual, a vida sexual imoral, traz prejuízo para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito. Nós que somos líderes, principalmente agora nas vésperas de um retiro, não foram poucas as vezes que a gente viu gente estragada, destruída, dilacerada na nossa frente, falando sobre a vida sentimental. E a gente, sobre a própria vida sentimental, e a gente ouve pessoas falando que foram enganadas, mentiram para ela, sofreram bullying, foram roubadas, difamadas. E todos esses pecados, em certo momento, em certo grau, prejudicam e mexem com as pessoas, e elas precisam ir para o Evangelho para serem curadas. Mas o Evangelho, a relação sexual, o pecado de natureza sexual, provoca uma ferida profunda como nenhuma outra. É pior do que ser maltratado. É pior do que ser agredido. Quando a gente encontra alguém que foi violado sexualmente, é somente o Evangelho para lidar com essa pessoa. Porque o sexo, a nossa vida sexual, trata, atinge, toca em uma camada da nossa existência que precisa exigir de nós, enquanto cristãos, atenção. Porque o sexo, na realidade, a sexualidade é parte visceral da sua espiritualidade. Por isso o amor precisa ser responsável. A gente precisa lidar com a nossa sexualidade de forma responsável. Veja, fique comigo aqui, por favor. É bem importante o que eu quero falar, ok? Quando Deus convida a nação de Israel para ser noiva, lá no Monte Sinai, por meio de Moisés, Deus estende convite. Deus diz: Israel, você quer casar comigo? Nação de Israel, você quer casar comigo? E a nação diz unânime ao Senhor, lá em Êxodo: nós queremos, nós seremos seu tesouro pessoal dentre todas as nações da terra. Pois bem, então o Sinai é esse ambiente, ou esse momento, esse local da aliança. E é nesse Sinai, é nesse monte que Moisés recebe as 2 tábuas da aliança. E quando ele recebe as 2 tábuas da aliança, o primeiro grande mandamento, que ali estão os 10 grandes mandamentos, o primeiro grande mandamento é o seguinte: você não vai ter ninguém além de mim. Eu vou ser único e exclusivo para você, nação de Israel. Não vai ter outro Deus além de mim. É a adoração. Se é que vocês pensam, cogitem que existem deuses em outra cultura, não é esse que você vai cultuar. Vocês vão cultuar apenas a mim, exclusividade. Mas não sai do Sinai para isso não acontecer. Deus já é traído no Sinai com um bezerro de ouro. Você conhece a história. E todas as vezes que a Bíblia Sagrada, e são inúmeras vezes, centenas de vezes, que a Bíblia Sagrada vai mostrar para a gente a indignação, a irritação de Deus enquanto marido traído, ele recorre à figura do casamento, toma emprestado a figura do casamento, para mostrar para mim e para você que, do ponto de vista do ideal da nossa vivência e da nossa trajetória, convém que o marido seja de uma só mulher, que a mulher seja de um só marido, que nós tenhamos um único Deus. Esse é um código para o cristão, a gente não pode mexer nisso. Convém que nós tenhamos um único Deus vivo e verdadeiro,
Idolatria é o pecado mais detestável para Deus. E Deus pega emprestado, toda vez que o vínculo, que é a exclusividade matrimonial, ela é deteriorada, Deus pega isso emprestado para dizer, e também convém que o marido seja de uma só mulher e a mulher seja de um só marido. É forte, é claro que é forte. Eu não sou idiota, eu sei que a gente prega para um público e que muitas pessoas que estão aqui hoje vieram de famílias disfuncionais, eu sei disso. Mas às vezes a gente até tenta argumentar, pô Tiago, mas acho que você não leu Salomão, hein? Porque Salomão, meu amigo, ele sim é que foi feliz, ou muito infeliz, né? Porque 1000 mulheres, nada contra, ok? Salomão é que teve problemas. E aí, como eu falei, a gente vai citando alguns episódios que a gente vai vendo que era comum no tempo bíblico o cara ter mais do que uma esposa, 2 ou 3 esposas. Mas lembra, a Bíblia não nos apresenta uma família modelo, apresenta um modelo de família. E a gente não precisa ir longe, assim, a gente precisa deixar isso muito bem estruturado, definido esta noite. Quando a autora, a carta aos Hebreus, vai dizer mantenham puro o leito conjugal, é sobre exclusividade sexual que ele está falando. Quando Jesus está conversando com os discípulos, eles dizem assim, pô, é barra escutar isso aí, né? É difícil. Não, eu sei que é difícil, mas foi assim, por causa da dureza do coração de vocês, vocês desfragmentam as relações de vocês. Mas não foi para ser assim, foi para ser desenhado desde o princípio que vivesse em unidade. Uma só carne, não 1,5, 2,5, uma só carne. Foi para ser assim e ponto. Eu sei que a palavra, os discípulos chegam para Jesus e dizem, poxa, mas é difícil. Pois é, mas foi para ser assim. Malaquias capítulo 2, Deus diz, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio e Deus odeia o divórcio. Por isso, uma das ferramentas do diabo, uma das estratégias do diabo vai fazer com que você perca esse princípio de vista e comece a achar comum que você se desenvolva ou tenha relações sexuais com mais pessoas, com outras pessoas e analise a sua vida sexual de uma forma banal e trivial e simples. E sabe como o diabo vai fazer para quebrar com você e para fazer com que você tenha experiências sexuais terríveis, horríveis e das mais diversas? Sabe como é que o diabo vai destruir o teu casamento? A estratégia que ele usa para destruir o teu casamento é que ele termine antes mesmo de começar, fazendo com que você se torne uma pessoa doente sexualmente falando. Pensa comigo, já pensou? A nossa sociedade está difícil. A nossa sociedade tem vivido dias terríveis. Me preocupa. Depois que a gente é pai e a gente percebe o acesso ao conteúdo que as pessoas têm, que as crianças têm com tanta facilidade, isso deveria gerar em nós, igreja, mais preocupação. Porque é terrível. Porque de um celular, uma criança é capaz de acessar aplicativos que você tem no seu celular, muito provavelmente tem até conta no teu celular, e às vezes a gente entrega para os nossos filhos. Eu não estou aqui te condenando, te julgando, estou dizendo sobre um problema nosso, meu também. E aí nós enxergamos meninas na frente de um celular, de uma câmera, dançando de forma sensual com 12 anos, músicas pornográficas promíscuas, músicas que ferem absolutamente tudo aquilo que nós entendemos como princípios importantes de fé. E com isso o diabo vai distorcendo a imagem de uma mulher, de um casamento, de como as pessoas e as meninas e os meninos precisam se comportar dentro de uma sociedade, porque vai gerando uma imagem completamente distorcida acerca de si mesmo, de que tudo bem eu me exibir, tudo bem eu cantar músicas que ferem os princípios que a Bíblia diz que são importantes. Mas essa criança sai do quarto e ela vai para a sala, e lá na sala o pai está assistindo um programa de auditório que no fundo existem meninas dançarinas seminuas. Ou está assistindo um programa que é comum as pessoas se pegarem, falar de sexo, e está tudo certo. E a gente vai trazendo isso para os nossos dias e vai trabalhando com isso de uma forma tão perigosa, porque o diabo foi incluindo, embutindo na nossa cultura cristã de uma forma sorrateira e foi desfragmentando o nosso conceito sobre coisas tão importantes como é o caso da nossa saúde sexual. E aí você vai percebendo que de repente a gente tem nas mídias
De repente a gente tem na nossa sociedade um modelo de corpo, um modelo de vestimenta que valoriza o corpo e um modelo de comportamento muito perigoso também. Se você for para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que a exposição do seu corpo, que é a nudez, ela é em primeiro plano vergonhosa. A nudez, da perspectiva bíblica, é vergonha. Quando Adão e Eva se percebem pecados, se percebem em pecado, eles se percebem nus. E é somente recorrendo a uma abordagem mais erótica, por assim dizer, de Salomão, em Cantares de Salomão, um livro não recomendado para menores de 18 anos, que a gente vai perceber que as linhas da mulher, que as partes da mulher ali, talvez dentro de um ambiente, talvez não, certamente dentro de um ambiente de exclusividade matrimonial, a nudez dentro daquele ambiente produz vida, produz beleza dentro daquele ambiente. Mas sabe enquanto a Bíblia está nos apresentando a nudez como vergonha e como sendo algo privado, o diabo vem e trata a nudez agora como sendo algo democrático. Todo mundo pode me ver nuas, meu corpo. Se eu sou homem, se eu sou mulher, menino ou menina, não importa. O meu corpo está sendo exposto, eu estou democratizando a coisa. Estou sexualizando a coisa. E aquilo que então era uma vergonha, agora é um objeto de desejo. A gente está fazendo culto. Culto de adoração ao corpo. Culto de adoração ao corpo. Eu olho, eu idolatro. E pior que a outra ou o outro que é objeto de desejo, arde dentro de si em pecado para condenação. Um desejo de ser objeto de separação. Um desejo de ser objeto de desejo, um desejo de se tornar objeto de desejo. Olha como o diabo tem, de forma sutil, rasgado com a nossa espiritualidade, feito com que a exposição do nosso corpo seja algo democrático, público, e nós nos tornamos objeto de adoração com o nosso corpo e cultuamos o corpo de outras pessoas. E isso tem feito com que nós vivamos aí nas redes sociais uma pornografia leve. Você vai falar, nossa, palavra pesada. Palavra pesada não, exposição do corpo, nós estamos fazendo isso em redes abertas. Romantizando isso, ou chamando isso de arte, ou chamando isso de qualquer coisa. Pelo amor de Deus, isso é pecado. O nome disso é pecado. Desculpa, mas é pecado o nome disso. Porque tudo que o diabo quer fazer é te levar para uma porta chamada pornografia. E lá, meu querido, lá o negócio é pior, mais obscuro. Porque um adolescente, quando exposto a esse ambiente de depravação, de inúmeras referências sexuais doentias, de sexo homoafetivo, de sexo em grupo, ele vai sendo exposto àquele ambiente. E aquele sujeito, aquele indivíduo de 16, 15, 14 anos, não esquece que quando ele entra para o matrimônio, ele carrega para dentro do seu matrimônio memórias de prazer. E aí aquele sujeito, desculpa falando mais agora dos meninos em si, que foi viciado em pornografia e entra para um relacionamento, vai para o matrimônio achando que necessariamente o matrimônio corta o vínculo com essas podridões sexuais e não corta, ele está lá agora ele se torna um menino preguiçoso, é um preguiçoso, o cara não sabe cortejar, não sabe agradar, é só um cara egoísta. E no egoísmo dele, inclusive, esse cara egoísta que agora foi exposto, que o diabo conseguiu perverter a mente desse sujeito, não tem nada no mundo que seja capaz de satisfazer aquele indivíduo para que ele seja pleno sexualmente. No matrimônio. Insatisfeito. Preguiçoso e insatisfeito. Uma única mulher não vai dar conta de atender aos meus apetites sexuais. É o que o diabo faz. O diabo faz com que a mente dentro de um matrimônio comece a fantasiar com outros tipos de relações, com outras referências, coisas que foram embutidas nele por meio de uma exposição diabólica, corrompendo a mente do Senhor. E vai criando-se com isso uma ideia doentia de que quanto mais relação sexual eu tiver, melhor. Não é.
Quanto mais relação sexual eu tiver, melhor. Quanto mais parceiro eu tiver, melhor. Quanto mais inserido emocionalmente, sexualmente ou de qualquer forma, melhor. Se eu estiver conversando com uma, duas ou três, melhor. Talvez eu não transe com essa, mas eu estou conversando com duas, se não der certo, eu dou com aquela. Coisa horrível. Proteja a sua vida sexual. E quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando tanto para solteiros e casados, porque o solteiro que pensa que ainda não está casado, você está construindo seu matrimônio hoje. Hoje você está construindo seu matrimônio. E algumas ideias precisam ser quebradas, porque a gente começa a criar algumas percepções do tipo, prática leva à perfeição. Não, na realidade, prática não leva à perfeição, gera destruição. Que tipo de mentalidade é essa? Como eu vou saber se eu vou me casar com alguém e se eu vou ser compatível sexualmente? Isso é algo do capeta. Não existe. Quando há amor, quando vocês constroem junto, quando vocês constroem juntos as percepções, as sensações, quando vocês constroem junto um ambiente de beleza, de amor, de matrimônio, de sexualidade, dentro daquilo que Deus concedeu para nós para ser convividos dentro de um ambiente privado, isso é uma bênção do Senhor. Prática não leva à perfeição, gera destruição. Mais relacionamentos não te torna experiente, te torna emocionalmente instável. Relacionamentos anteriores não produzem maturidade, provocam feridas. Essa é a verdade. Eu sei o público que eu estou lidando, eu sei para quem eu estou falando, mas você não pode negar que essas premissas são bíblicas verdadeiras e que se você observar, isso vai fazer bem para a sua vida. Eu quero voltar no tempo e quero falar de um momento, para a gente falar sobre esse poço com a mulher samaritana. Eu quero voltar em um momento na história bíblica muito importante. Um momento de rompimento da nação. Que é um momento onde a nação é dividida e você tem 10 tribos se concentrando ao norte e 2 tribos se concentrando ao sul. Nesse rompimento, você tem a Bíblia Sagrada trabalhando com ambos os grupos, ambos os governantes, todo o contexto histórico de forma diferente. Aqui, no Reino do Sul, uma vez que a linhagem de Jesus é por Davi e por Judá, e ali nós temos Belém, onde Jesus nasceu, Davi nasceu, nós temos Jerusalém, capital do templo e etc. Então a história bíblica dá ênfase considerável que acontece no sul, que tem Jerusalém, Belém, e aqui acontece, então, portanto, essa construção linear, progressão histórica, a Bíblia dá ênfase para aquilo que acontece aqui, no território do sul, de Judá, de Jerusalém. No entanto, para o norte, onde se concentraram, então, essas 10 outras tribos, a Bíblia fala sobre elas até o momento onde elas desaparecem. Você tem reis governando nesses territórios diferentes, você tem apostasia, idolatria, coisas terríveis acontecendo, mas no Reino do Norte, níveis intoleráveis diante de Deus. De modo que, em um certo momento da história, esse povo foi deportado pela Assíria. Note o que eu estou falando, essas 10 tribos, descendentes legítimos de Abraão, foram deportados para a Assíria. E a hora que eles levam o povo, essa terra fica devastada e começa a ser habitada por animais selvagens, leões e tal. E então a Assíria decide trazer povos para habitar nesta terra. E eu quero ler um texto com vocês. Diz assim, lá em 2 Reis, diz que o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Ramate, de Sefarvaim, caramba que nome difícil, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Então, conta comigo, quantos povos? 1, 2, 3, 4, 5 povos. 5 povos foram convidados ou trazidos pelo rei da Síria para habitar aquela região, que era a região do Reino do Norte, capital Samaria. 5 povos. 5 povos, 5 tipos de gente, 5 tipos de cultura, 5 tipos de deuses, 5 tipos de língua.
povos diferentes. O que aconteceu quando esse povo chegou? Os leões que então estavam assolando a terra, habitando na terra, começou a comer gente. Começou a comer gente ali, esse povo, essa galera que começou a ser comida por leão. E aí os caras disseram, puxa, já sei o que é essa terra aqui, era dos israelitas que seguiam as leis e as determinações de Moisés. A gente precisa trazer agora o povo desse Deus para habitar aqui. E olha o que diz o texto. Que então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Só que tem uma questão muito importante sobre esses sacerdotes. Lembra quando eu falei que o reino dividiu? Quando o reino dividiu, no sul ficou Jerusalém e o templo. E onde é o lugar de adorar o Senhor? No templo. Jeroboão, então, começa a instituir sacerdote que nem levita é, sacerdote ilegítimo. Começa a construir um culto ao Senhor aqui, ilegítimo. E é esse sacerdote de Jeroboão, então, esse sacerdote ilegítimo, que é convidado para ir lá agora instruir o povo para como que eles deveriam fazer para adorar o Senhor de Moisés. E diz assim, no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Ou seja, eles tinham 5 tipos de idolatria, 5 tipos de povos, 5 formas de adorar a Deus, de viver naquela terra. Deu ruim e o cara trouxe um cesto. Só que esse cesto nem sacerdote era uma coisa bagunçada. E quando trouxe esse cesto, tentou ensinar o princípio da lei de Moisés, e eu acho que esse estágio desse cesto é pior do que não ter nada. E quando Jesus chega para conversar com a mulher samaritana, ele diz assim, olha, você já teve 5 maridos, hein? E o sexto agora também nem dá para saber o que é esse sexto. Porque a história da mulher samaritana, ou a mulher samaritana, é um recorte do povo samaritano, que aos olhos de judeus é um povo ilegítimo, que aos olhos dos judeus é um povo que é irreversível. Não tem mais como fazer com que aquele povo surja novamente, ou que eles se tornem novamente descendentes legítimos de Abraão. Esse é o povo, não tem jeito. Então a história da mulher samaritana é um recorte de um povo que não deu certo. Por isso que judeu não fala com samaritano, porque já não tem mais linhagem, não tem pedigree espiritual, não tem, acabou. Você olha para um samaritano e você fala, já se foi um dia. E quem é o samaritano? O samaritano é um reflexo de como a gente chega até Jesus às vezes também. Porque às vezes a gente é fruto de escolhas ruins dos nossos pais. E aí a gente faz as nossas próprias escolhas ruins e também provocam outras reações. E quando a gente chega diante de Jesus, a gente chega destruído com o 2º, 3º casamento, filho de divórcio, filho da traição. Aí o menino que talvez veio dentro de um contexto que não queria e foi mandado para um orfanato e sofre com abandono. A história da mulher samaritana é a história de um povo que teve uma vida totalmente destruída, uma vida confusa, e que é a história do nosso povo, que é a história como a gente chega diante de Deus. A gente chega diante de Deus assim. E a gente não pode negar o fato que a quebra dessas alianças, a gente não pode negar o fato de que ter uma vida sexual a essa forma, a essa maneira, é ok, porque não é ok. Isso produz sofrimento. Sabe como que a mulher chega no poço? Com sede, desvalorizada, triste, confusa, não sabendo como adorar a Deus, onde é o lugar certo para adorar a Deus, é aqui, é ali, cheio de dúvidas, cheio de dilemas. A mulher samaritana, tendo uma vida como teve, olhando o histórico que teve, chega diante do poço triste, com sede. E aqui é onde eu gostaria de entrar em algo que eu gostaria de abrir com vocês, da minha visão como pregador da palavra de Deus. Esse sermão é um tipo de sermão difícil para eu dar. Ele é um tipo de sermão difícil para eu dar porque eu estou andando num muro e eu tenho 2 abismos. De um lado eu tenho o abismo de que eu não posso suavizar a verdade.
de que o fato da Sandy ter se separado do Júnior ou do Lucas, né? Que o fato da Sandy ter se divorciado do Lucas, a forma como a gente olha para isso, romântica, passando panos quentes, a forma como a gente olha para essa situação toda, escondendo a verdade de que Deus odeia o divórcio e de que se você não tomar cuidado com a sua vida, você vai somar para si consequências e vai trazer muita destruição. Só se você tem que ser muito, muito tolo para chegar para mim para dizer assim, tudo bem o divórcio, não tem. Quem já conversou com pessoas que se divorciaram, quem já conversou, quem teve a oportunidade, às vezes a gente sabe que é a única saída, mas é a única saída de um momento que já foi totalmente destruído, pessoas que foram fragilizadas, traumatizadas, pessoas que foram infelizes durante muitos anos. Então o divórcio não é legal, o divórcio é triste. É triste. Nunca foi algo do plano, nunca foi do coração do Senhor, é triste, às vezes acontece. Então nós não podemos suavizar a mensagem como se tudo bem você ter outro relacionamento, como se tudo bem. E esse é um abismo que eu não queria sinceramente cair. Do tipo, tá tudo bem. Mas o segundo abismo que eu não queria cair, Deus sabe de como eu não queria e eu peço a graça de Deus. Eu não queria que você saísse daqui essa noite sem olhar para aquele poço. Porque aquele poço é a história de um Jesus que, segundo o Evangelho de João, decide... Pode passar, por favor. Julgou que era necessário passar por Samaria. Jesus não estava por acaso naquela cidade. Jesus foi lá especialmente para um povo. Para um povo que todo mundo dizia, não vai dar nada certo para vocês. Não tem como restituir, não tem como corrigir o que já foi feito. Deus diz, tem como corrigir. Tem como corrigir. O Evangelho é a mensagem de que há um lugar para você lidar com as suas frustrações, com as suas desilusões. O Evangelho é um lugar para você se curar daquilo que o seu primeiro, segundo, terceiro ou quarto casamento plantou em você. O Evangelho é um lugar onde você consegue ser pleno em Jesus, ainda que você chegue com sede, diga, Jesus, eu estou com sede, eu não aguento, eu me entrego sexualmente, eu faço as coisas para agradar as pessoas porque eu tenho um buraco dentro de mim. Jesus fala, mas você precisa beber da minha água, você precisa beber daquilo que eu tenho para você, e você não vai mais ter sede, você não vai mais ser carente, você não vai mais sofrer, você vai deixar de procurar em homens aquilo que você só consegue encontrar em mim. Essa é a verdade de um poço. A verdade de um poço que mostra um Deus e um Senhor Jesus que trata com misericórdia todas as pessoas que tiveram histórico sexual depravado, adúlteras, prostitutas foram ter com Jesus. Não estou te colocando ao passo disso se você teve um segundo ou terceiro casamento, mas essas pessoas, quando chegam diante de Jesus, falavam, eu não tenho mais jeito na minha vida. Jesus diz, claro que tem, porque a quem mais foi perdoado, esse mais ama. O Evangelho é para você. Eu vim não para justos, eu vim para pecador. Eu vim para você, que os judeus dizem, não tem jeito para você. Eu digo, é com você que eu quero me casar, é com você. Eu vim para o seu povo, eu vim para você. É para você que eu estou aqui hoje. Então esse é um abismo que eu não queria cair de forma alguma. Evidentemente, quando Jesus está com a mulher samaritana, eles estão diante de dois montes, Monte Gerizim e Monte Ebal. Um é o Monte da Bênção, outro é o Monte da Maldição, que lá atrás, em Êxodo, Deus havia instituído para Moisés, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, então vocês proclamam bênçãos em um monte e maldição em outro monte. Que é assim, um modelo de vida que você deve seguir, vai tudo bem com você, e um modelo de vida que você não deve seguir. E o que Samaria fez? O que os samaritanos fizeram? O que aquele povo fez? O modelo da maldição. Tudo que não devia ter feito, eles fizeram. Aí quando ela falou, qual é o lugar certo? Esse monte, eu falei, não importa.
Você teve uma vida, teu histórico amoroso até agora é um desastre, não importa, porque eu tenho água da vida para você. Não importa o que aconteceu, eu tenho água da vida para você. E tem mais. Sabe o que Jesus disse para aquela mulher? Vai lá agora, hein? Chama as pessoas do teu povo. Quando ela vai, sabe o que ela diz? Ela não vai com vergonha. Ela diz assim, um cara falou sobre a minha vida. Provavelmente alguém disse, vai. Ele adivinhou, todo mundo já sabia. Mas um cara falou sobre a minha vida e eu não tenho mais vergonha de falar sobre a minha vida, porque aquilo que era um motivo de vergonha para mim, hoje é um motivo de cura, hoje é um motivo para revelação da glória de Deus. Então a minha mensagem para você é, se você puder, faça com que os seus filhos tenham a melhor vida sexual da vida deles. Faça com que os seus filhos andem puros e preservem puro o leito conjugal. Que eles se livrem pelo poder da graça de Jesus de frustrações amorosas, decepções, porque quando a gente está diante de uma pessoa com o coração dilacerado no retiro, a vontade é que tem, vamos lá para o seu passado e vamos tentar desfazer tudo que você fez, e a gente não pode. Mas quando a gente sabe que tem água, a água que pode curar o coração, eu olho para o Evangelho e falo, Senhor, obrigado, Senhor, pelo poder excelente que habita em nós, por meio do teu doce Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O amor é certo, sabe por quê? Porque o amor e essa água, ela é para solteiros e para casados, para divorciados, para pais separados, para filho da traição, para gente que foi... Essa água é para todo mundo. E todo mundo diante dessa água vai ter que expor a vergonha. Porque quando Jesus chega para ela e diz assim, vai buscar o seu marido, Jesus está falando, não vamos amenizar o que aconteceu com a sua vida, vamos tocar na vergonha. Diante dessa água, todo mundo tem um ponto de vergonha. Talvez você se escore pelo fato de ter um único casamento, ou talvez você se escore pelo fato de ter tido um único parceiro, mas há dentro de você um espírito que sonda o seu coração e sabe que existem coisas que precisam ser purificadas por essa água. Diante desse poço, solteiros e casados precisam beber dessa água. A mensagem do Senhor Jesus essa noite, para uma mulher, para um povo, é que há a chance de ser feliz. Não eliminou. Eu não sei o teu histórico, eu não sei o que passou na sua vida, mas o Evangelho é o lugar certo para você. O Evangelho é o lugar onde Deus pode restaurar você como um indivíduo, te limpar, te restaurar, fazer com que você seja pleno. E na plenitude do Evangelho, daquilo que o Espírito Santo vai fazer pela sua vida, você pode ser um marido melhor, uma esposa melhor, ser um pai melhor, um filho melhor. Se entregue a Jesus, porque quem quiser vem e beba de graça dessa água. É de graça. Vem e beba de graça da água da vida, da água que purifica, da água que transforma, da água que preenche, para não ter mais sede outra vez. Senhor, eu não quero mais ter sede. Senhor, sacia a sede dos meus irmãos. Senhor, sacia as feridas, cura as feridas. Senhor, derrama água sobre a nossa cabeça. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, Deus, oro para que o Senhor possa transformar tudo aquilo que um dia foi vergonha em testemunho de vida. Eu oro para que o Teu doce Espírito Santo possa nos transportar ao coração do Evangelho, que é este local esse que o Senhor nos configura à sua maneira, nos refaz à sua maneira. Senhor, eu oro para que o Senhor possa restaurar casamentos também, Senhor. Se de um primeiro para o segundo, de um segundo para o terceiro, de um terceiro para o quarto, em algum momento, Deus, o Senhor entra com a providência. Em algum momento o Senhor entra com a providência e faz com que essa água seja ingerida e lavando todo o interior. Que as pessoas não encontrem resposta somente no desfragmentar de uma relação, mas no poder da graça excelente que faz com que nós andemos em vitória, em perdão, em graça. Nos movimente, Senhor, como Tua igreja. Leva a Sua igreja, sopra o Seu Espírito sobre nós. Faça com que nós venhamos a viver dias
felizes na sua presença. Oro pelos solteiros, Pai. Eu oro por aqueles que têm menos de 18 anos, que estão entre 18, 20 e 22. Oro por eles para que eles possam ter uma consciência daquilo que eles um dia vão ser na Tua presença e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, se guardarem, Deus. Se guardarem, Senhor, se guardarem, Jesus. Preservarem puro o leito conjugal. E eu oro, Senhor, para que aqueles que em algum momento, ó Deus, passaram por terrenos espinhosos, eu oro, Senhor, para que esses possam ser também curados por Ti. E todos, Deus, possam ser levados a ter uma vida plena, em amor, em unidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos cantar, Jesus.